Queridos irmãos, nós estamos felizes porque o campo missionário, ele não depende, não precisa necessariamente das pessoas. Deus poderia fazer tudo, poderia mandar anjos com milagres impactantes para chamar a atenção do povo e mandar um outro anjo só para explicar. Mas Deus partilhou, Ele distribuiu a visão dele de levar as pessoas a levar também o Evangelho. Então, indo por todo mundo, é o desejo de Deus para o coração da igreja. A missão de Deus para a igreja é levar Jesus e levar as pessoas a adorar. E parte dessa missão macro da igreja, parte dessa missão está no projeto missionário, no projeto evangelístico. De modo que no domingo próximo nós vamos ter o nosso culto de entrega da oferta missionária. Meus irmãos, a oferta missionária, para algumas pessoas, é a entrega de uma moeda, de um valor. Para outras pessoas, é um momento sacro-santo. Eu diria que é fundamental que oremos pela nossa oferta missionária, que tenhamos em nosso coração uma entrega para essa oferta missionária. Não pode ser um momento qualquer. A oferta missionária deve ser feita como quem está levando uma semente para plantar algo. E nós vamos plantar a palavra de Deus no coração de pessoas. Eu pedi aos meninos para preparar um vídeo. Eu tive contato com essa pessoa na nossa junta de missões e quando eu ouvi pessoalmente em São Paulo o testemunho dessa menina, me impactou muito. Eu não sei se está preparado aí, meninos. Podemos rodar. Comecei nas drogas, eu tinha 18 anos, depois que eu tive meu primeiro filho, eu comecei a beber e depois eu comecei a usar cocaína. Eu usava muita cocaína. E depois que eu comecei a usar, eu usava constantemente. Eu comecei a estudar à noite, eu dizia pra minha mãe que eu ia pra escola, eu não ia, eu ia me drogar, eu usava constantemente de segunda a segunda-feira. E depois um dia que eu fui comprar cocaína, eu conheci meu marido, que ele também é usuário, e nós nos juntamos depois que eu estava com 2 meses que eu conheci ele, nós nos juntamos, ele é formado em física, e a gente começou assim, usava em casa sempre, e eu já estava com ele há uns 3 anos quando a gente conheceu o crack. Ele trouxe o crack para dentro de casa e eu comecei a usar crack. Depois da cocaína passei a usar crack, aí a minha vida foi por água abaixo. O ano passado foi onde tudo piorou de vez, porque eu já tinha outro filho com ele, que já estava com 4 anos, eu engravidei mais uma vez. E eu tinha a esperança que tudo ia dar certo, me internei, não consegui ficar na clínica porque ele veio passar as férias no Rio de Janeiro, trouxe meu filho, aí deixou meu filho com a avó dele, voltou para Brasília sem meu filho, e aí eu desiludi. O combinado era o seguinte, ele vinha alugar uma casa, estabilizar e eu vim depois. E dia 7 de novembro a minha filha nasceu, era para ela ter completado 1 ano agora, e ela nasceu sem vida. E com 5 dias de resguardo eu vim para o Rio. Ele comprou minha passagem, me chamou, eu vim. E quando eu cheguei no Rio, ele me abandonou na Central do Brasil. Ele falou para mim que não queria mais, que ele estava com outra mulher e que eu nunca mais ia ver meu filho. E eu fiquei 3 meses na Central do Rio, sem ter para onde ir, sem conhecer ninguém, e eu comecei a me prostituir. Comecei a me prostituir para usar mais droga, estava na Cracolândia da Central. Foi quando passou um grupo que fez uma trans, um grupo aqui de Campos, passou lá na Central do Brasil onde eu estava, na Cracolândia, e me mostrou a Cristolândia do Rio, que eu conhecia a Cristolândia assim de Brasília, mas a do Rio não. E aí eles me levaram para lá, e eu comecei a frequentar a Cristolândia lá. Eu ia de manhã, ficava lá até a tarde, e eu decidi me internar.
Com 3 meses e um dia que eu estava no Rio de Janeiro, eu pedi internação, eu pedi ajuda, porque eu não aguentava mais. Aqui eu tô, vai fazer 9 meses, daqui a 6 dias eu completo meu tratamento e fui chamada pela missionária para fazer um treinamento para ficar como monitora aqui, para ficar aqui cuidando das meninas. E assim, quando a gente chega muito ruim, a gente começa a ter a palavra e ela vai, né, invadindo a gente. Ali eu achava que eu não tinha mais jeito, eu achava que eu ia morrer na rua, que pra mim nada mais tinha solução. E eu venho vendo assim o quanto Deus me ama, o quanto Ele tem feito por mim, porque eu era uma pessoa atrevida, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa dona de si, cheia da razão, eu era uma pessoa assim que eu não tive tanta abstinência pela droga, mas o meu maior problema era eu mesmo. Hoje eu ajudo as outras meninas mais novas, porque eu vejo elas fazerem as mesmas coisas que eu fazia, cometer os mesmos erros que eu cometia. Aí hoje assim eu olho e vejo assim, não é por aí. Aí vou ajudando as meninas a terem uma outra atitude e isso vai me deixando muito feliz, porque antes eu nem sabia para onde ir. Meus irmãos, olhar a foto dessa moça é impactante. Meu Deus do céu. E essa moça foi alcançada por Jesus, por causa de Jesus, pela graça de Jesus. Mas é importante que Jesus utilizou bem a oferta do povo batista brasileiro. A oferta que saiu do coração dessa igreja. E eu fico todo arrepiado aqui porque essa moça, ela foi alcançada por um grupo de missionários sustentados também por nossa igreja. Todos os esforços que fazemos para que a oferta chegue lá é porque nós acreditamos na restauração, na transformação, sobretudo na salvação. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que mova o coração da igreja, minha Igreja Batista Alvorada. Nós não podemos parar, nós não podemos silenciar. Nós precisamos avançar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque missões nasceu no coração de Deus, na mente de Deus. Missões é um projeto de resgate, porque Jesus veio para salvar, para buscar o que se havia perdido. Missões é um projeto de alívio, porque a Bíblia diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Missões é um projeto de busca, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Missões é um projeto de amor, porque Deus, Jesus, nos amou primeiro. Então, Deus, que o Espírito Santo consiga mesmo falar ao nosso coração, porque cada um de nós pode pensar, repensar e orar se a nossa oferta para domingo é condizente com o amor de Deus. Ó Deus, o Brasil foi graçado, alcançado por um mover missionário, especialmente americano. Quantos irmãos dos Estados Unidos deram, inclusive para que essa igreja esteja aqui. E nós, como povo batista brasileiro, precisamos no domingo dar uma oferta que expresse a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso sentimento missionário, uma igreja missionária, que Deus tem cuidado dessa igreja, Deus tem cuidado desses irmãos, e que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem me dado. Então, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu creio que essa igreja não falhará na expectativa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma pequena reflexão aqui. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9. Eu hoje fui realmente muito incomodado por Deus acerca de missões. Temos orado, temos preparado. Como pastor, nós temos também preparado. Como obreiros, nós temos preparado a nossa oferta. E nessa jornada que já começamos, jornada de leitura bíblica,
Esse texto aqui eu já tinha lido, e ontem, ao ler de novo, o Senhor falou profundamente ao meu coração. Não, eu diria que, embora seja uma dualidade, não é nem o coração de pastor, é o meu coração como crente, como cristão, como responsável por missões. E aí o pastor pegou do meu coração e está aqui para falar com vocês. Mateus 9, do 35 a 38. Eu queria tirar aqui alguns imperativos, alguns conselhos, alguns desejos do coração de Deus para a igreja dele. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doentes e enfermos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ó Deus, Pai Celeste, que as palavras da nossa boca, Pai, e o meditar do nosso coração seja para o louvor da Tua glória. Embora pequena reflexão, gostaria muito que essa palavra falasse ao nosso coração. Quero muito, ó Deus, que entendamos o nosso chamado enquanto cristãos. Que essa palavra chegue a esse lar, a essa casa, ao nosso coração, mas chegue como um suspiro do campo missionário, um grito do campo missionário. É a voz das pessoas que estão na Cracolândia, é a voz das pessoas que estão padecendo aqui em Feira de Santana, é a voz das pessoas que estão nas favelas, é a voz das pessoas que estão no Alphaville, é a voz dos ricos, dos pobres, é a voz da pessoa que precisa de Jesus, e nós oramos por causa de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto falou muito no meu coração e eu queria retirar algumas coisas aqui para tratar com os irmãos. Primeira coisa é que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Eu sou pastor aqui em Feira de Santana, eu não posso percorrer todas as cidades e todos os povoados. Eu moro aqui na cidade e eu não posso percorrer. Jesus foi para o céu e ele deixou o Espírito Santo, ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. E Jesus deixou a igreja para fazer aquilo que ele fazia. Então, se Jesus percorria todas as cidades e povoados, a igreja precisa percorrer todas as cidades e todos os povoados. Eu vejo um grupo de irmãos aqui que, pelo que me parece, esses irmãos e essas irmãs não podem percorrer todas as cidades e todos os povoados. Porque eles têm trabalho, têm família, têm os seus afazeres, e eles não podem. Eles podem até ir para um projeto missionário, eles podem ir para uma transmissionária, mas eles não podem deixar tudo. Eu vejo pelos olhos da fé pessoas em casa ou em um local de trabalho, eu vejo pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Eu vejo pessoas que talvez pudessem sair por alguns lugares, por 1 ano, 2, mas eles não podem fazer isso a vida toda. Então, o que veio ao meu coração é que, assim como Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados, o Evangelho precisa também fazê-lo. E como nós aqui não podemos, e você também não pode, nós temos pessoas na nossa denominação que estão fazendo isso. Porque eu faço aqui em Feira de Santana, mas eu não posso fazer em todos os lugares. E aí a nossa convenção tem pessoas indo por todos esses lugares do país, levando a palavra. Por isso a nossa igreja é envolvida com missões, por isso a nossa igreja, domingo, terá a sua oferta missionária. Incrível que Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados, mas ele nesse mover missionário, ele ensinava nas sinagogas. A sinagoga, nesse contexto aqui, podemos chamar de um lugar religioso. Então, o desejo de Deus por proclamação do Evangelho é tão grande que até os lugares religiosos têm necessidade do Evangelho. Ele ia em todos os lugares, ensinando na sinagoga, mas ele ia também pregando o Evangelho do Reino. Isso mexe muito comigo porque eu sou um defensor. Hoje até falei disso, eu sou um defensor que a igreja precisa pregar mais sobre Jesus. Eu sou esse defensor. Eu vou morrer falando isso. Porque quem morreu foi Jesus. Quem vai voltar é Jesus.
E quando eu vejo as últimas palavras do Apocalipse como se fosse um convite aberto, é como se fosse um convite aberto para as pessoas ouvirem, vocês querem ou não querem? Então Jesus está dizendo que ele pregava o evangelho do reino. Significa que há outros evangelhos sendo pregados, e eu acredito muito na seriedade da Convenção Batista Brasileira, eu acredito muito na seriedade da nossa igreja, em outras denominações também. Mas no nosso caso, nós estamos levando o evangelho do reino. É por isso que domingo teremos a nossa oferta missionária. Uma outra coisa que ele está dizendo é que, além dessa pregação, desse ensino, tinha um mover espiritual de cura de doenças e de enfermidades. Essa menina tinha muitas enfermidades e doenças. Essa menina tinha doença espiritual. Essa menina tinha doença adicta de drogas, de todo tipo de vício essa menina tinha. E quando o evangelho chegou do reino à vida dessa menina, vocês viram a foto dela ali, ela foi curada, tratada e restaurada. Por quê? Porque nós tivemos condição de enviar um missionário para estar ali em São Paulo, ali no Rio, ali em Recife e ali em todos os confins do nosso Brasil. A outra coisa que me chamou a atenção desse texto, o verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A nossa igreja prega o discipulado, prega o amor, e há muitas pessoas que estão sofrendo demais. E a gente acha que quem sofre é uma multidão. Jesus pensa diferente de nós. Eu sempre achava que era uma multidão de pessoas que sofriam. Jesus diz que não é uma multidão apenas. Jesus coloca no plural. Ele disse que era multidões, ou seja, multidão de multidões. Enquanto eu vejo uma multidão em Feira de Santana, Jesus vê uma multidão de multidões. E essa multidão de multidões contempla esse nosso Brasil. E é como se olhássemos para o Brasil e ficássemos perplexos, porque toda a direção, todo lugar que nós olhássemos, todos os estados, todas as cidades que olhássemos, eram pessoas aflitas, exaustas, cansadas, pessoas que já tentaram de tudo, mas elas não foram ainda colocadas em xeque-mate pelo Evangelho. Então Jesus, olhando para essas multidões, Jesus se compadeceu. A palavra compadecer é padecer com. Jesus sofreu com aquelas pessoas. Havia no coração dele um sofrimento, porque os filhos dele estavam sofrendo. E a Bíblia diz que ele olhou e ele identificou claramente que elas precisavam de um pastor. E há pessoas que têm um pastor, como a igreja que tem. Nós temos pastores, no plural. Mas há pessoas que não têm um pastor para dizer, vem por aqui. E essa menina lá da Cristolândia, ela é pastoreada, discipulada. E hoje, por incrível que pareça, ela tem uma função pastoral de ajuda e de auxílio para outras pessoas. Ela hoje é uma voluntária. Ela vai para o lugar onde ela estava. Ela vai buscar outras pessoas. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto é quando no verso 37, a implicação de Jesus, ele diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos. É como eu estou agora me dirigindo a vocês e a vocês aqui e a meu próprio coração. Jesus, vendo o sofrimento, ele teve compaixão das pessoas, ele olha para os discípulos e diz: gente, a seara é grande. É como se Jesus dissesse o seguinte: o Brasil é muito grande. Poucos são os trabalhadores, e eu gosto dessa palavra trabalhadores, irmãos, porque aí dá a ideia de trabalho pesado. É essa a ideia do texto original. É alguém que, com todo respeito a quem trabalha no escritório, quem trabalha ali mais com a mente apenas, mas aí é alguém que diz assim: eu vou. Se o chinelo quebrar, eu vou. Se a bicicleta quebrar, eu vou. Se o carro quebrar, eu vou. Se tiver pesado demais, eu faço. Então esse trabalhador aí é o típico do desejo do coração de Deus. Pessoas incansáveis. Pessoas que estão se preparando para dormir, dizer assim: eu estou muito cansado, a pandemia meu rendimento caiu na pandemia.
mas eu sou um trabalhador do reino, e eu tiro do que eu tenho, do pouco que eu tenho, porque o pouco com Deus é muito, e eu não abandono missões, porque missões nasceu no coração de Deus. É grande, a seara é grande. Tem uma versão que fala ceifeiros, porque naquela época o trabalhador rural, o trabalhador pesado era um ceifeiro, ele ia ceifar. Mas eu gosto dessa expressão da Ara, trabalhadores, são poucos. Então, quando ele implica os seus discípulos, ele dá alguns conselhos, e aí eu encerro. Olha o que ele diz. Depois que ele implica os discípulos, ele dá conselhos. Ele diz, rogai, rogai, pois, ao Senhor da seara. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, orem. Vocês vão contribuir sim, mas missões se faz com oração também. Orem. Orem para que as ofertas entrem. Orem para que missionários se apresentem. Orem, orem, rogai. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Essa seara é grande, mas ela não é uma desprezada. Tem um Senhor dessa seara. Tem um Senhor dessa seara. Então, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. É o próprio Deus, o dono da seara, que vai mandar trabalhador para a sua própria seara. Então, orem. E é engraçado, irmãos, que esse é um dos poucos textos na Bíblia que, se a gente não tiver muita prudência, a gente acha que o crente está dando ordem a Deus. Porque Deus está mandando o crente falar com Deus para Deus fazer alguma coisa. Então ele diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Naturalmente, o campo aí é um campo visível, ele está vendo o seu Senhor, mas ele está aplicando a vida de Deus. Deus, por que vocês não oram a mim para que eu mande? É porque antes ele já implicou, ele já colocou sobre os ombros da igreja o percorrer, o ensinar, o pregar, o curar, o acolher e o ver, porque ele viu as multidões. A igreja precisa ver, a igreja precisa ter visão, mas a igreja também não pode, ele deixa para o final, orar, e a igreja não pode deixar de orar. Eu trago a minha oferta com espírito de joelhos. Eu trago a minha oferta como incenso suave que sobe como gratidão na presença de Deus. Então, meus irmãos, eu quero ver pelos olhos da fé, no domingo, a nossa igreja alegre. Se você não pode, por sua idade, vir aqui trazer a sua oferta, eu vou pedir ao Ministério de Finanças para ficar lá embaixo, para receber a sua oferta, levantar a mão e dizer, Deus te abençoe. Eu quero que você não perca de vista que a sua oferta pode ajudar a mandar mais um missionário. Juntando a nossa oferta, podemos modificar, porque se a nossa oferta não for consagrada, ela vai ser apenas dinheiro. Mas se a nossa oferta for com um coração grato, quem consagra uma oferta não é o óleo da mesa de uma igreja. Quem consagra a oferta é a gratidão e a consciência missionária do coração de um cristão. Vamos orar, meus irmãos? Deus, nós te agradecemos por nossa querida Ana Maria, a nossa promotora, coordenadora de missões para o ano 2020. Eu tenho certeza, Pai, que a nossa denominação, a nossa igreja, os pastores, os líderes, os obreiros, os membros e congregados dessa igreja, todos nós vamos nos movimentar para que domingo a nossa oferta expresse gratidão e contemple os campos que estão padecendo. Eu sei que a nossa coordenadora vai ficar muito feliz em colocar no grupo de missões, se depender da alvorada, missões não vai recuar, não vai parar, vai avançar. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Ô Dan, eu não sei se conseguimos o áudio ouvido de Ana. Conseguiu? Não, né? Mas ela está em casa e eu creio que Ana, nossa coordenadora, está muito feliz, porque a nossa igreja, mais uma vez, vai dar uma grande lição do que é uma igreja que ama missões. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, encerrar a nossa reunião, o nosso culto. Você que veio, muito obrigado. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Os louvores cantados,
Tudo aquilo que fizemos aqui foi para expressar a nossa gratidão. Eu não sei, Pai, se tem um irmão, uma irmã aqui com o coração aflito, ou quem sabe em casa. E por essas aflições, às vezes, nós esquecemos do objetivo maior da existência humana, que é glorificar a Deus. E é muito comum, eu tenho percebido, Senhor, que uma pessoa quando está cansada, sobrecarregada, muitas vezes quando a pessoa tem passado por muitas lutas, sem querer ela começa a prestar um culto às suas lutas, prestar um culto às suas dores, começa a lamber as feridas, lamentando, chorando. E é natural porque nós somos seres humanos e os seres humanos sofrem. Mas Deus, a Bíblia diz que as lutas, que as aflições desse tempo presente não há para se comparar com a glória do porvir. Então, se tiver alguém passando por lutas, dificuldades e batalhas, que isso não impeça que você semeie no campo missionário. Ao mesmo tempo, Deus, eu peço por esse irmão, por essa irmã que passa por essas lutas. Desejo do meu coração é que, não por barganha, jamais por barganha, mas enquanto esse irmão, essa irmã passa por suas lutas, labutas e dificuldades, vencendo as suas misérias e as suas mazelas, enquanto isso, a oferta missionária, que pode abençoar e graçar outras vidas, eu queria que o Senhor galardoasse, que o Senhor colocasse bênção sem medida na vida dessas pessoas. E mais do que isso, eu gostaria que o Espírito Santo sussurrasse no coração dessas pessoas: está vendo, filho? Está vendo, filha? Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas coisas. Enquanto você cuida dos meus filhos, eu cuido dos seus filhos. Enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da sua casa. É assim que nós oramos, Pai, crendo no nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo, se Deus quiser, com a nossa oferta missionária, um culto de gratidão e celebração ao Senhor.